Olá pessoal, nesse vídeo então nós vamos corrigir aquelas atividades que estavam faltando de biologia, né, que foram aquelas de antes da pandemia, de março e de abril, né, que de junho em diante eu fui corrigindo já conforme foram andando as aulas, certo? A ideia também era sempre ficar esperando, caso voltasse às aulas, que a gente corrigisse presencial, então por isso às vezes demorou para a prof mandar, né? E também para que todos preenchessem, certo? Então procurem sempre seguir os prazos, porque depois que eu mando o gabarito eu não vou mais pontuar as atividades feitas em atraso, tá? Tipo, vocês responderem olhando o gabarito, né? Então procurem sempre fazer antes e só conferir depois, até para vocês terem mais conhecimento. Esse vídeo provavelmente vai ficar longo, porque tem 6 folhas aqui para mim passar para vocês o gabarito. Então vocês fiquem à vontade em acelerar o vídeo, se caso vocês querem copiar alguma coisa, vocês pausam e assim por diante já sabem como é que funciona, tá? Então vamos lá. Na parte do polígrafo de reprodução, eu acabei colocando tudo de novo aqui, porque alguns ainda não estavam na aula, tipo, faltaram no dia que eu corrigi a primeira parte, então achei melhor colocar tudo, certo? Então vamos lá. Na parte da questão número 1, né, tínhamos que relacionar, então ficou essa sequência aqui. Na letra A, tanto fazia colocar como próstata e como vesícula seminal, né, que está abaixo da bexiga e produz parte do sêmen, porque as duas produzem. Na letra B, então, é o pênis, que possui tecidos que se enchem de sangue na ereção. Na letra C, são os testículos, que produzem os espermatozoides. Na letra D, é o epidídimo, que é o local onde os espermatozoides ficam armazenados e adquirem a capacidade de movimento. Eles ficam ali amadurecendo, como eu falei na aula presencial, né? A letra E é a uretra, que é o canal por onde passa a urina e o esperma, né? Que nós estamos falando aqui do sistema genital masculino. E a letra F são os testículos, de novo, que produzem o hormônio masculino. Depois, na 2, vocês tinham que indicar o trajeto do espermatozoide desde onde ele é produzido até onde acontece a fecundação. Então, ficava testículo, epidídimo, canal deferente, vesícula seminal, próstata, uretra e pênis, né? Então, depois aqui acontecia mais o que? A vagina, né? Vocês poderiam colocar do aparelho genital feminino, o útero, né? E as trompas, porque a fecundação vai acontecer lá, tá? Relacione as colunas com relação ao sistema genital feminino, então. A letra A era o útero, que é o órgão onde o feto se desenvolve. A letra B são os ovários, que é o local onde são produzidos os óvulos. A letra C também são os ovários que produzem os hormônios femininos. A letra D é o útero, local onde o embrião se implanta. A letra E é a vagina, que é o canal do parto. A letra F é a tuba uterina, que é o local onde normalmente ocorre a fecundação. A letra G, então, era a placenta, que fornece oxigênio e nutrientes para o embrião. E a letra H era o âmnio, que é a bolsa que protege o embrião contra os choques mecânicos. É aquela que se rompe quando diz que a mulher vai ter um bebê, que a bolsa estourou, né? Quando que ocorre a ovulação? Ocorre no 14º dia do ciclo menstrual. Tem que dizer 14º dia do quê? Tá? Muitos alunos não colocam. O que é a menstruação? Explique as suas fases e como que ele é controlado. Então, a menstruação é a eliminação do endométrio, que é aquela camada, né, que eu falei para vocês em aula, que é como se fosse a almofadinha para o bebê se instalar, né? E ela vai ser eliminada do corpo caso não aconteça um bebê, certo? Então, todo mês é feita uma nova almofadinha lá dentro do útero da mulher. E existem as fases do ciclo, então. Do 1º ao 10º dia é a fase folicular, do 11º ao 16º é a fase ovulatória, do 17º ao 28º é a fase luteínica. Quem que comanda tudo isso?
são os hormônios hipofisários, ou seja, lá na hipófise, que é lá no cérebro, é o FSH e o LH, e os hormônios ovarianos, que os ovários produzem, o estrogênio e a progesterona. Como o cordão umbilical está ligado à placenta, ele está ligado através de 2 artérias e uma veia, e ele é responsável pelo transporte de nutrientes e troca gasosa entre a mãe e o feto. Coloque na ordem correta, então, isso aqui. Como é que ficava? Ovulação, fecundação, nidação, gravidez, parto, aleitamento. Logo no início da gravidez, geralmente ocorre a interrupção da menstruação. Por que isso acontece e por que é importante? Então, a mulher, quando ela está grávida, ela não menstrua, porque a almofadinha dela foi ocupada, tem um bebê lá, certo? Mas o que faz ela não menstruar, então? Ela não eliminar mais a almofadinha, que é o endométrio. Ela vai começar, quando o embrião se instala, se forma primeiramente a placenta. A placenta, ela vai, então, fabricar um hormônio, que é a gonadotrofina coriônica, conhecida como HCG, que é aquele mesmo hormônio que identifica através do exame da urina ou do sangue que a mulher está grávida. E esse hormônio vai fazer com que o endométrio, então, ele não seja eliminado, né, que a mulher não menstrue mais. E é o mesmo hormônio que vai causar, então, enjoo. Então, quanto mais HCG a mulher produzir, mais enjoo ela vai ter durante a gestação. Mas tem casos de mulheres que menstruam. Elas não menstruam o normal que ela menstruaria. Ela vai menstruar, ela vai ter um corrimento sanguíneo, né? Mas é uma quantidade menor. E isso pode ter algum problema ou não depois, né? Pode causar um descolamento de placenta. Vocês já devem ter visto isso em filmes, em seriados, né? Que às vezes acontece. Então pode ser porque ela tem uma produção muito baixa de HCG que não consegue deixar totalmente o endométrio lá. Então ela pode ter esses vazamentos durante a gestação, tá? Sobre o aleitamento materno, quais os benefícios para a mãe e para o bebê? Para o bebê, tá todo mundo cansado de saber, né, que ele vai receber os anticorpos da mãe, né, através do leite materno. Mas e para a mãe? Por isso que eu coloquei ali, né? Ela ajuda, então, o aleitamento ajuda o útero a voltar ao seu tamanho normal, aos órgãos também voltarem ao seu tamanho normal, né? Porque vai estar gastando, então, energia ali, né? E vai fazer com que eles vão voltando. Ajuda também o funcionamento do corpo da mulher voltar ao normal. E ajuda, então, consequentemente, a perder o peso que a mulher ganhou na gestação. Tá todo mundo careca de saber já também, né, que o indicado é amamentar até o 6º mês de gestação. Por isso que até em lei foi colocado, né, que a mulher ela pode ficar 6 meses em casa sim. Tudo depende da empresa adotar ou não, que isso eu acho ridículo, né, que deveria ser obrigatório todos 6 meses, porque existem muitas pessoas que ainda não deixam 6 meses em casa. Daí a mulher ela tem direito, né, a ir para casa em alguns horários amamentar, tá? Correndo, né? Já que ela não ficou até o 6º mês em casa. O que acontece se a mãe não puder amamentar o seu filho? O bebê não vai ter os seus primeiros anticorpos que vêm da mãe, né? Vai ser mais suscetível a doenças, mas ele vai sobreviver. Aqui vocês tinham, então, né? Vocês tinham uma questão de assinalar com relação aos gêmeos, para não ficar tão longo, né, o vídeo, que os gêmeos acho que é uma coisa mais fácil. A certa, então, é a letra E, tá? Aqui na 11 vai explicar a mesma coisa que a 10, por isso não vou ficar em cima da 10, mas a 11 diz, né, tinha que observar esse esquema, quais são os tipos de gêmeo. Então, no esquema 1, nós temos aqui um óvulo e um espermatozoide. Então a gente já sabe, né, que vai se transformar em 2, que é um gêmeo que é de né, univitelino ou monozigótico, tá? Que são aqueles gêmeos idênticos, que daí na letra B pedia. Então eles são geneticamente iguais porque são formados a partir do mesmo óvulo e do mesmo espermatozoide. E o 2
2 óvulos, 2 espermatozoides diferentes, são os que quer dizer 2, né, vitelinos, dizigóticos ou fraternos. Eles são geneticamente diferentes, são formados por 2 óvulos e 2 espermatozoides diferentes com cargas genéticas diferentes, como se fossem 2 irmãos de partos diferentes, só que eles nasceram, né, no mesmo parto e eles ficaram lado a lado dentro do útero materno. Qual seria o sexo desses indivíduos aqui? Quando ele é univitelino, que é a caso do gêmeo 1 aqui, né? Ele obrigatoriamente vai ter que ser do mesmo sexo, porque eles têm a genética 100% igual. A única coisa que eles têm diferente é a impressão digital, lembra que eu tinha comentado com vocês. E o 2, então, ele pode ter o mesmo sexo ou não, né? É algo, então, que fica em aberto. Na 12, vocês tinham que pesquisar, então, com relação ao espermatozoide, né? Qual a função das enzimas que estão no interior da vesícula acrossômica? O acrossomo é a cabeça do espermatozoide. Então, ela tem enzimas, né? Que facilitam a penetração do espermatozoide no óvulo. Então, ele vai liberar essa enzima quando ele encontrar um óvulo para ele conseguir perfurar. Qual a função das mitocôndrias que estão no colo do espermatozoide? Essas bolinhas azuis aqui, ó. Fornecem energia para o movimento da cauda. O que o núcleo do espermatozoide contém? O que tem a ver com a hereditariedade? Tem o DNA, né? O núcleo, então, tá aqui na parte mais posterior, mais atrás da cabeça do espermatozoide. Vai ter o DNA paterno, né? Qual a importância do bom funcionamento da cauda? Permitir que o espermatozoide vá ao encontro do óvulo. O homem, ele tem mais de 50% dos seus espermatozoides da ejaculação, eles são defeituosos. Então, vão ter alguns sem o acrossoma, que é sem a cabeça, vão ter alguns sem a cauda, vão ter alguns com cauda dupla, cauda tripla, tá? Isso é normal. Todos os homens têm o seu esperma assim. Depois nós tínhamos então a número 13. As células da parte interna da tuba uterina possuem cílios que impulsionam o líquido que forra a cavidade em sentido ao útero. Por que esse movimento é importante para que ocorra a gravidez? Então, os cílios, eles se movimentam, vocês viram naqueles inúmeros vídeos que a gente assistiu, né? E esse movimento vai empurrar a célula ovo para ela chegar lá no útero, onde ela vai ser implantada para que ocorra a gestação. Então, o óvulo não tem movimento próprio. Se os cílios não se movimentassem, o óvulo não chegaria, né? A tuba uterina não ocorreria a fecundação, e mesmo depois da fecundação, são esses cílios que vão continuar empurrando o óvulo lá para o útero da mulher. Então, nenhum de nós estaria aqui, né, se esses cílios não se movimentassem. Explique como ocorre a formação dos gêmeos chifópagos e parasitas. Lembrando que os chifópagos são aqueles gêmeos grudados, né? Então, como que eles se formam? Os 2 casos vêm de gêmeos univitelinos. Os 2 casos têm a ver com uma má formação, um mau desenvolvimento desse gêmeo univitelino, né? Então, no caso do gêmeo chifópago, ele não se separa completamente. E no caso do gêmeo parasita, um dos gêmeos não se desenvolve direito. Só que além de não se desenvolver, ele fica dentro do corpo do outro irmão como uma bola de carne sem vida que fica crescendo lá dentro conforme aquele irmão gêmeo que sobreviveu cresce, né? Que nem a gente viu no vídeo também. Depois vocês tinham essa questão que eu mandei um vídeo explicando bem ela, que uma médica explicou detalhadamente como é que funcionam os hormônios, então eu também não vou explicar que esse vídeo já tá bem extenso, tá? Mas é a letra B. Aqui também, né, é a letra D, também foi explicado lá naquele vídeo. O que é criptorquidia? É quando o menino nasce com um ou os 2 testículos presos na cavidade abdominal. Então, o testículo é um problema ali também. Então, na fase de desenvolvimento, né, do órgão genital. O testículo, ele tá para cima e ele tem que descer, ele tem que sair da cavidade abdominal ali durante a formação do feto, né? Isso não acontece, ou dos 2 ou de um só, e daí recebe esse nome. Hermafroditismo e pseudohermafroditismo.
hermafroditismo é quando tem as duas gônadas, ou seja, os dois órgãos sexuais, masculino e feminino, tá? Que pode ser separado ou unido. É uma má formação nos órgãos genitais. E o pseudo-hermafroditismo é quando a pessoa ela pode ter, por exemplo, por fora ela tem vagina, mas ela tem internamente, ela não tem útero, ela tem um testículo lá dentro do abdômen dela, né? Ou ao contrário, né? Então isso seria o pseudo-hermafroditismo. Ela pode ter no pseudo-hermafroditismo, é bem raro acontecer, mas ela pode ter 2 pênis, tá? Então são todas malformações que nós poderíamos ter no caso, né? Se nós pararmos para pensar quando a gente estuda genética, isso que a gente não viu nada ainda quase de genética, mas tem uma quantidade muito grande de doenças que a gente poderia ter malformações, síndromes, né? Que é um milagre nós sermos perfeitos, né? Perfeitos no sentido de todos os dedos, todos os órgãos, certo? Não perfeição com relação a atitudes, porque nós somos humanos e às vezes erramos. Mas o nosso corpo, enfim, nós estamos num estado muito bom perto do que poderia ser, tá? Vocês vão ver isso mais adiante quando a gente estudar também a genética. E as células-tronco, então? O que são células-tronco? São células capazes de se reproduzir e originar células especializadas do corpo, né? Pode se transformar em quase todos os tecidos, eles só não conseguem fazer em laboratório a placenta e os anexos embrionários. Elas são chamadas por isso, que elas se transformam em quase qualquer coisa, em totipotentes. Onde elas são encontradas, né? Em embriões, no cordão umbilical e em adultos na medula óssea. Mas elas não são tão potentes quanto as células embrionárias, tá? Para que elas servem? Coloquei vários exemplos aqui, né? Elas estão sendo usadas constantemente com o transplante de medula óssea, né? Para cura da leucemia, que às vezes pode dar certo, pode não dar. Vocês já devem ter visto sobre isso, que daí a pessoa tem que matar a própria medula para poder receber. Não sei se eu cheguei a passar. Acho até que sim que eu cheguei a passar o vídeo para vocês, né? Deu tempo sim de passar essa questão. Mas elas estão sendo estudadas para cura de várias doenças, então eu coloquei aqui vários tipos de câncer, reconstrução de tecidos, doenças do coração, Parkinson. Até aqui a prof escreveu errado, ó. Diabetes, danos da medula espinal, Alzheimer, né? Doença autoimune. Então, tem várias doenças que estão sendo estudadas, tem toda uma questão ética por trás disso, que depois a gente vai estudar isso de novo quando a gente estudar lá em embriologia, tá? Sobre a fertilização in vitro, então, o que é? É a geração do embrião em laboratório. Ela tem as fases, né? Então, primeiro a pessoa procura uma clínica, depois ela faz uma avaliação, ela tem que fazer uma estimulação ovariana, ela vai fazer uma ultrassonografia para ver se ela produziu os óvulos necessários para depois ela poder fazer a fertilização in vitro. Aí é feita a coleta, é feita a introdução do espermatozoide no óvulo no laboratório. São escolhidos os embriões mais viáveis e aí a implantação depende da idade da mulher e também, né, dos exames, que às vezes uma pessoa de 30 anos, ela não é tão fértil, né? Pode ser, talvez, às vezes, ser menos fértil do que uma de 40, por exemplo. É difícil, mas pode acontecer. Então, às vezes, a idade fértil é diferente da idade mesmo da pessoa, tá? Por isso que eles fazem todo um estudo antes. Quanto que custa? Em média, os locais mais baratos, quando eu pesquisei, estava entre 10 e 12 mil reais para 3 tentativas. Então, tu faz uma implantação, se não deu, tu faz de novo, se não deu, tu tem uma terceira chance, tá? Depois nós tínhamos a questão da pesquisa sobre o Covid-19. Bom, então nas nossas semanas 1 e 2, nós tivemos aquele trabalho do Covid-19 com as informações que nós tínhamos na época, né, que eu até mandei para vocês elas, e eu corrigi ele, eu fiz o gabarito dele conforme aquilo que nós tínhamos na época, né, só fiz aqui uma observação.
Então, qual é a origem do nome, né? O nome é devido às espículas da superfície, que lembram uma coroa. Quando que ele foi detectado pela primeira vez? Foi lá em 1960, então ele não surgiu ano passado. Ele aconteceu ainda, o seu descobrimento lá em 1960, mas ele ficou adormecido, né? E ele voltou à tona então no ano passado. Então, tem alguns aspectos do MERS e do SARS aqui, que são vírus primos, digamos assim, do Covid-19, né? Eu coloquei ali, o que significa o nome MERS? É Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Aonde que ela surgiu? Foi na Arábia Saudita em 2012. Quantas pessoas morreram naquela época? 800, lá no Oriente Médio. E quem que era o transmissor, né, o vetor da doença? Foram os dromedários, né, que é aquele animal que ele tem, então, 2 corcovas, né, parecido com o camelo. E o SARS significa Síndrome Respiratória Aguda Grave. Ele foi descoberto na China em 2002, teve 650 mortos na época lá em Hong Kong. E quem transmitia essa doença eram os morcegos. Qual o primeiro alerta em 2019? Foi no dia 31 de dezembro, né, lá na China, em Wuhan. Quais os animais detectados como possíveis vetores transmissores para humanos? Eles falaram da cobra, depois foi falado do morcego também, né? Foi falado do macaco também. Foram falados de vários animais e depois esse assunto não veio mais, né, à tona, mas lá nos nossos documentos tinha então principalmente a cobra. Que idade e nacionalidade então tinha a primeira vítima? É um homem de 61 anos, ele era lá da China, né? Não coloquei ali, mas ele era de lá. Aqui era para vocês diferenciarem surto, pandemia e epidemia. Então, o surto é um número limitado de casos da doença restrita a uma localidade só ou uma área geográfica. Não precisa ser só uma cidade, pode ser um estado, pode ser um país, mas a doença é contida ali. Então, uma gripe sazonal, né? Epidemia, aumento repentino do número de casos acima do esperado e pode se espalhar para outros países também. Exemplo, aconteceu com o SARS. O que é uma pandemia? Afeta um grande número de pessoas e se espalha por vários países ou continentes. Teve o H1N1 em 2019, teve a peste negra, né? E nós estamos então agora na fase do Covid. Quais as formas de transmissão do coronavírus? Comendo carne de animais contaminados pelo ar, saliva, espirro, catarro, né? Qual o período de incubação? Aqui que eu fiz uma observação, ó. Na época eles tinham estimativa de 2 a 15 dias. Hoje eles colocam 10 dias, que seria a faixa mais comum de incubação do vírus, mas varia ainda de pessoa para pessoa. Sintomas comuns do coronavírus: dor de cabeça e muscular, cansaço, diz que é um cansaço muito forte, né? Dificuldade de respirar também, que não passa, né? Tosse, diarreia, problemas gástricos, mas o mais comum é o cansaço, dificuldade de respirar. A dor muscular diz que é uma dor que parece que dói dentro do osso, né? Quem já teve, já conversou, enfim, falou essas questões. Sintomas em casos graves: síndrome respiratória aguda grave, que é quando precisa do respirador, que vem dali toda aquela questão, né, de fechar o comércio, de só deixar o comércio essencial, de fechar as escolas, porque não tem respirador suficiente se muitas pessoas ficarem doentes, né? Insuficiência renal também, então é quando os rins eles não funcionam mais direito. E pneumonia também pode ser um sintoma grave. Existe vacina ou medicação específica? Apesar de já terem passado vários meses, não, né? Sintomas são tratados como uma gripe comum e a vacina, ela está sendo, então, estudada, está sendo feita em tempo recorde, né? Que uma vacina, ela pode levar até 20 anos, teve já vacinas que demoraram para ficar prontas, mas devido ao alto investimento que está sendo feito, né? Vai se reduzir esse tempo. E aí tem muitas pessoas que estão preocupadas com a qualidade da vacina e tudo mais, né? Mas aí tem que se colocar na balança
o que vale mais a pena, né? Vou deixar no ar, não vou chegar numa opinião minha. Formas de prevenção: lavar as mãos, cobrir o nariz ao espirrar e tossir, evitar contato com pessoas que tenham já alguma infecção respiratória, não compartilhar objetos de uso pessoal, evitar aglomerações, que é o que não está mais acontecendo, cozinhar bem carnes e ovos, evitar tocar os olhos, nariz e boca, manter os ambientes ventilados, evitar contato com animais selvagens, aqui é no caso, né, que eles comem os animais selvagens, usar lenço descartável. Quais os grupos de pessoas mais vulneráveis, então? São os fumantes, os asmáticos, os hipertensos, os diabéticos e os idosos, que seriam pessoas a partir dos 60 anos. Depois, se vocês queriam mais informações, tinha também mais aqueles 2 links para vocês clicarem. Mas seria isso então, pessoal, sobre a pesquisa do Covid-19. E por último, então, nós temos as atividades sobre ecologia, aquelas primeiras, né, que nós fizemos, tá? Tinha que pesquisar algumas coisas e algumas coisas tinham no polígrafo. Elas eram mesmo para vocês pensarem, tá? Então, na número 1 já pedia, em sua opinião, por que ecologia ela está em destaque e qual a importância dos estudos ecológicos? Isso é uma resposta pessoal. Vocês que têm que pesquisar, ler sobre o assunto e aí colocar a opinião de vocês. Depois vocês tinham que diferenciar o que é uma comunidade de um ecossistema. Essa tinha no material, bem tranquila, né? Comunidades são populações de espécies diferentes vivendo no mesmo local. E o que é um ecossistema? São várias comunidades, né, vivendo dentro do mesmo local e interagindo naquele local. Então entra a questão dos fatores bióticos, que são os seres vivos, interagindo com o meio ambiente, que são os fatores abióticos, né? Vai ser a água, a temperatura, o clima, o tipo de solo daquela região, enfim. E ele se autossustenta, né? Os indivíduos conseguem sobreviver ali, eles não precisam ficar migrando para um outro lugar, então eles conseguem sobreviver dentro daquele ecossistema. Depois vocês tinham que dizer como que em um habitat pode existir uma grande variedade de nichos. Essa aqui teve algumas pessoas que me pediram lá no Classroom, que não entenderam ainda muito bem, né? Ainda era o nosso Classroom antigo. Então o que é o habitat? É um ambiente em que uma determinada espécie vive, é como se fosse o endereço dela. Mas dentro daquele endereço, imaginem uma quadra de uma cidade. Dentro daquela quadra vai existir vários animais ou várias pessoas, né? E cada pessoa ela vai ter uma tarefa dentro daquele meio ambiente, que vai ser então um nicho ecológico. Por isso que em um habitat, pensem lá, em uma quadra da nossa cidade, vai ter vários nichos, vai ter vários afazeres para cada pessoa. Pensando no meio ambiente, vão ter vários tipos de alimentação, vários tipos de abrigo que animais diferentes vão poder usar dentro do mesmo lugar. Então, isso são os vários nichos dentro de um habitat só, tá? Aqui, se vocês quiserem copiar isso aqui, pausarem o vídeo, fiquem à vontade. Aqui vocês tinham que elaborar um parágrafo falando da importância do conhecimento do habitat e nicho ecológico para as espécies ameaçadas de extinção. Tinha que pensar um pouquinho, mas é bem fácil também. Se eu quero preservar uma espécie, o que eu tenho que saber sobre ela para poder preservar? Eu vou ter que preservar onde ela vive. Ou vocês acham que o melhor é ir lá no habitat dela, lá onde que ela vive na selva, capturar ela e criar no zoológico? Não, né? Então nós temos que ter essa consciência. O que a gente tem que preservar? A gente tem que preservar a casa dela. Como é que eu vou saber onde que ela mora? Eu vou ter que saber o habitat dela. Então, por isso o habitat é importante. Mas eu também vou ter que saber os hábitos de vida dela, né? Para saber que condições ela vai ter que ter para sobreviver. Então, eu vou ter que saber também o nicho ecológico dela. Então, nesse sentido, eu tenho que conhecer aquela espécie para mim poder conseguir manter ela viva, né? Ajudar ela a sair da ameaça de extinção. Então, por isso que é importante. A 5 era uma resposta pessoal também. Vocês tinham que se imaginar sendo um outro animal e aí pesquisar qual que é o habitat desse animal e qual que é o nicho ecológico desse animal.
Essa é uma questão muito legal de fazer na sala de aula, tá? E a gente pode até pensar na volta de fazer ou ver alguma outra forma de fazer ela. Posso até pensar nisso. Porque é interessante porque daí a gente já vai vendo, né? Por exemplo, eu escolho ser um leão e alguém escolhe ser uma zebra. E aí a gente vai analisar o que a zebra e o leão teria de relacionamento, digamos assim, né? Se eles vivessem num mesmo ecossistema. E aí nós vamos ver a questão da presa, do predador, né? Do consumidor primário, terciário, tudo através dessa questão, tá? É bem legal. E na 6 era bem tranquila também essa questão desde o primeiro ano, quem é meu aluno sabe que eu passo para vocês, né? Que é os níveis de organização da vida, que é uma coisa que cai muito no Enem, cai muito no vestibular, então é importante que vocês tatuaram lá no cérebro de vocês isso, tá? Que é o átomo, molécula, célula, tecido, órgão, sistema, organismo, população, comunidade, ecossistema, biosfera. Acredito que vocês já decoraram também, né? Mas não é nenhuma questão de decorar, é uma questão mais de entender o que é cada coisa e a sua sequência, né? Porque é como se fosse uma evolução mesmo que a gente vê através dessa frase aqui. Bom, vou ficando por aqui. Se ainda assim ficaram com alguma dúvida, vocês deixem nos comentários na nossa pasta do Classroom, tá bom? Nos vemos por aí. Um abraço. Tchau, tchau. Ei, você! Por favor! Não esquece! Se inscreva no canal, curta esse vídeo e volte sempre. Obrigada, abraço, tchau, tchau!